Você já sentiu que algo sombrio toma conta de você? Aquela sensação estranha quando você diz ou faz algo e depois se pergunta: foi realmente eu? Aquele momento em que você explode com uma raiva que não sabia que tinha, ou quando é dominado por ciúmes que não consegue controlar. Você não está sozinho. O que você está experimentando é um dos conceitos mais profundos e revolucionários da psicologia. Sua sombra está assumindo o controle. Seja bem-vindo a este espaço onde juntos exploraremos um dos conceitos mais poderosos e transformadores de Carl Jung. Se é a primeira vez que você me vê, este canal é dedicado a aprofundar os segredos da nossa psique, a entender por que fazemos o que fazemos e a descobrir como podemos viver uma vida mais autêntica e plena. E se você já me conhece, sabe que hoje vamos mergulhar em águas profundas. Carl Jung, esse gigante da psicologia analítica, nos deixou um legado que poucos se atrevem a explorar completamente. Entre suas ideias mais revolucionárias está o conceito da sombra, aquela parte de nós que reprimimos, ignoramos e empurramos para os cantos mais escuros da nossa mente. Mas aqui está a verdade, que poucos têm a coragem de enfrentar. O que você nega, controla você. O que você rejeita em si mesmo, eventualmente, tomará o controle. Imagine por um momento sua mente como um iceberg. O que você conhece de si mesmo, o que mostra ao mundo, é apenas a ponta visível acima da água. Mas abaixo, nas profundezas do oceano, existe uma massa enorme, seu inconsciente, onde habita sua sombra. Jung descobriu que esta sombra não é algo do qual devemos fugir, mas uma parte essencial de quem somos. É o repositório de tudo o que nossa família, sociedade e cultura nos ensinaram a rejeitar em nós mesmos. Desde crianças, aprendemos quais partes de nós são aceitáveis e quais não são. Se você cresceu num lar onde a raiva era inaceitável, aprendeu a reprimir essa emoção. Se lhe ensinaram que ser vulnerável era sinônimo de fraqueza, empurrou essa vulnerabilidade para sua sombra. E assim, pouco a pouco, fomos criando uma máscara, o que Jung chamava de persona, para mostrar ao mundo, enquanto escondíamos partes inteiras do nosso ser nessa sombra. Mas aqui está o paradoxo fascinante que Jung descobriu. Quanto mais você nega sua sombra, mais poder dá a ela. Quanto mais tenta se afastar dessas partes de si que considera más ou indesejáveis, mais intensamente elas se manifestarão quando você menos esperar. É como tentar manter uma bola debaixo d'água. Mais cedo ou mais tarde, ela disparará para a superfície com uma força proporcional à pressão que você exerceu para mantê-la submersa. Você já se encontrou julgando duramente nos outros exatamente os mesmos comportamentos que secretamente teme ter? Isso é sua sombra se projetando. Jung explicava que aquilo que mais nos irrita nos outros costuma ser um reflexo do que não queremos ver em nós mesmos. Aquele amigo cuja arrogância lhe parece insuportável poderia estar refletindo uma parte de você que teme ser insignificante. Aquele familiar cuja manipulação emocional o enfurece poderia estar mostrando seu próprio medo de ser manipulado ou manipulador. Os sinais de que sua sombra está tomando o controle são claros para quem sabe reconhecê-los. Reações desproporcionais, explosões emocionais que parecem vir do nada, padrões de autossabotagem, atração recorrente por pessoas que não lhe convêm, sonhos perturbadores. Todas são manifestações de uma sombra que está pedindo para ser ouvida. E quando você não a escuta conscientemente, ela encontra formas de se fazer notar, frequentemente destruindo o que você construiu com tanto esforço. Jung descobriu algo surpreendente. A sombra não contém apenas aspectos negativos. Também abriga talentos não desenvolvidos, potenciais criativos e partes vitais de você que foram reprimidas porque não se encaixavam com o que se esperava de você. Talvez você fosse uma criança naturalmente expressiva num ambiente que valorizava a discrição, ou tivesse um espírito livre numa família que priorizava a segurança e a estabilidade. Essas qualidades não desapareceram.
Simplesmente submergiram na sua sombra, esperando o momento de emergir. Pense na sua vida atual. Onde você sente que está vivendo no piloto automático, seguindo padrões que não entende completamente? Quais relacionamentos na sua vida parecem repetir os mesmos conflitos uma e outra vez? Quais medos irracionais o paralisam quando tenta avançar em direção aos seus sonhos? Em cada um desses aspectos, sua sombra poderia estar exercendo um controle invisível sobre sua vida. Jung nos ensinou que o caminho para a totalidade, para o que ele chamava de individuação, não consiste em se livrar da sombra, mas em integrá-la conscientemente. É um processo que requer coragem, porque implica olhar de frente aquilo que evitamos durante toda a nossa vida. Significa reconhecer que esses aspectos que rejeitamos não são alheios a nós. São partes nossas que foram exiladas e que, como todo exilado, anseiam por retornar ao lar. Mas como se manifesta exatamente a sombra quando assume o controle? Imagine alguém que sempre se considerou uma pessoa amável e complacente, que evita conflitos a todo custo. Um dia, após anos acumulando frustrações não expressas, explode num acesso de raiva que deixa atônitos todos ao seu redor, incluindo a si mesmo. Não sei o que aconteceu comigo, poderia dizer depois. Mas Jung saberia exatamente o que ocorreu. Sua sombra, carregada com toda a raiva reprimida, finalmente tomou o controle. Ou pense naquela pessoa que conscientemente valoriza a fidelidade e a honestidade, mas que se encontra repetidamente envolvida em situações de engano ou infidelidade, como se uma força invisível a empurrasse para esses comportamentos que conscientemente rejeita. Para Jung, isso não seria uma simples fraqueza moral, mas a manifestação de uma sombra não reconhecida que busca expressão. Uma das formas mais comuns em que a sombra assume o controle é através da projeção. Projetamos nossa sombra quando atribuímos a outros qualidades ou intenções que na realidade são nossas, mas que não queremos reconhecer. Aquele político cuja hipocrisia nos enfurece, aquele colega de trabalho cuja ambição nos parece desprezível, aquele familiar cujo egoísmo nos parece insuportável. Em cada caso, poderíamos estar vendo um reflexo da nossa própria sombra. Jung observou que as projeções têm uma qualidade quase magnética. Nos sentimos atraídos ou obcecados por pessoas que encarnam aspectos da nossa sombra. Às vezes as amamos, às vezes as odiamos, mas raramente podemos permanecer neutros diante delas. Pense em alguém que o irrita profundamente, alguém cuja mera presença o altera. Segundo Jung, essa pessoa poderia estar servindo como uma tela para suas próprias projeções. Mas a sombra não se projeta apenas para fora, também pode se voltar para dentro. Quando se dirige para nós mesmos, se manifesta como autocrítica implacável, vergonha profunda ou impulsos autodestrutivos. A pessoa que constantemente se sabota quando está prestes a alcançar o sucesso, que se envolve em comportamentos viciantes ou que mantém um diálogo interno de cruel desprezo para consigo mesma, está experimentando sua sombra voltada para dentro. Alguma dessas situações lhe parece familiar? Se sim, você não está sozinho. Todos temos uma sombra e todos já experimentamos momentos em que ela assume o controle. A diferença está na nossa consciência do processo e na nossa vontade de trabalhar com essas forças, em vez de sermos dominados por elas. Jung nos ofereceu um caminho para este trabalho: o processo de individuação. Este termo, que pode soar técnico, refere-se simplesmente à jornada de se tornar si mesmo, uma pessoa completa e integrada que reconciliou suas contradições internas. Não se trata de alcançar uma perfeição idealizada, mas de abraçar a totalidade de quem somos, incluindo nossas partes obscuras. O primeiro passo neste caminho é o reconhecimento. Você deve estar disposto a admitir que tem uma sombra, que há aspectos de si mesmo que negou ou reprimiu. Este passo requer honestidade brutal consigo mesmo. Quais emoções você tem dificuldade em reconhecer?
Quais impulsos tende a julgar duramente nos outros? Quais partes de si mesmo tenta esconder do mundo e talvez até da sua própria consciência? Uma ferramenta poderosa para este reconhecimento são suas próprias reações emocionais intensas. Jung observou que nossas reações desproporcionais são como faróis que iluminam nossa sombra. Quando você sente uma raiva, medo ou desgosto excessivo em relação a algo ou alguém, pergunte-se: o que isso está tocando em mim? Que parte de mim mesmo estou vendo refletida aqui que me é tão difícil aceitar? Os sonhos também são janelas privilegiadas para a nossa sombra. Jung dedicou grande parte do seu trabalho à análise dos sonhos, considerando as mensagens do inconsciente. Em nossos sonhos, a sombra frequentemente aparece como figuras que nos perseguem, nos ameaçam ou nos inquietam. Pode ser um intruso, um monstro, ou até mesmo uma pessoa do mesmo sexo que nos resulta repulsiva ou aterradora. Prestar atenção a esses sonhos, manter um diário deles, pode ser um caminho direto para o conhecimento da sua sombra. Mas reconhecer a sombra é apenas o começo. O verdadeiro trabalho consiste em integrá-la, trazê-la à consciência e reconciliar-se com ela. Isso não significa dar rédea solta a cada impulso destrutivo que você sinta, mas reconhecer esses impulsos, entender sua origem e encontrar formas construtivas de canalizá-los. Por exemplo, se você descobre que parte da sua sombra contém uma agressividade que sempre reprimiu, a integração não consiste em permitir-se explodir em raiva contra aqueles ao seu redor. Poderia significar encontrar formas saudáveis de expressar essa energia, como através do exercício físico intenso, da arte ou da defesa assertiva dos seus limites. A chave está em trazer essa energia à consciência para que você possa dirigi-la, em vez de ela dirigir você. Jung descobriu que quando começamos a integrar nossa sombra, algo surpreendente acontece. Liberamos uma enorme quantidade de energia psíquica. Imagine quanta energia você gastou ao longo da sua vida tentando manter reprimidas partes inteiras de si mesmo. Quando você deixa de lutar contra essas partes e começa a trabalhar com elas, essa energia fica disponível para propósitos criativos e construtivos. Um dos benefícios mais profundos deste trabalho com a sombra é o fim da projeção compulsiva. Quando você reconhece e aceita suas próprias qualidades obscuras, já não precisa projetá-las constantemente nos outros. Isso transforma radicalmente seus relacionamentos. Onde antes via inimigos ou pessoas tóxicas, começa a ver seres humanos complexos como você, com suas próprias luzes e sombras. A empatia substitui o julgamento e a conexão autêntica se torna possível. Além disso, integrar a sombra permite que você acesse qualidades e talentos que havia reprimido junto com os aspectos que considerava negativos. Muitas pessoas descobrem, por exemplo, que ao integrar sua raiva, também recuperam sua capacidade de estabelecer limites saudáveis. Ao aceitar sua vulnerabilidade, recuperam sua capacidade de conexão profunda com os outros. Ao fazer as pazes com sua ambição, liberam seu poder criativo. Pense na sua vida. Quais qualidades você admira secretamente nos outros, mas tem dificuldade em reconhecer em si mesmo? Quais talentos ou desejos você deixou de lado porque não se encaixavam com a imagem que tem de si ou com o que os outros esperavam de você? Na sua sombra, poderiam estar esperando recursos inestimáveis que você precisa para viver uma vida plena e autêntica. O caminho para a integração da sombra não é rápido nem fácil. Jung o descrevia como um trabalho de toda a vida. Requer paciência, compaixão para consigo mesmo e a vontade de enfrentar verdades incômodas. Mas as recompensas são imensas. Maior autenticidade, relacionamentos mais profundos, criatividade liberada e uma sensação de plenitude e integridade interna que poucos chegam a experimentar. Jung observou que aqueles que se recusavam a fazer este trabalho frequentemente acabavam vivendo vidas dominadas por sua sombra não reconhecida.
Seus relacionamentos seguiam padrões destrutivos, suas decisões pareciam sabotar seus próprios interesses e experimentavam uma sensação persistente de vazio ou insatisfação que nenhuma conquista externa podia preencher. Em contrapartida, aqueles que tinham a coragem de enfrentar sua sombra descobriam uma profundidade e riqueza em sua experiência de vida que transcendia até mesmo as circunstâncias externas difíceis. Você está pronto para embarcar nesta jornada? Tem a coragem de olhar nos olhos essas partes de si mesmo que manteve na escuridão? Se sim, aqui estão algumas práticas concretas que Jung e seus seguidores desenvolveram para trabalhar com a sombra. A primeira é o diálogo interno. Jung praticava o que chamava de imaginação ativa, um processo no qual entabulava conversas com diferentes aspectos da sua psique. Você pode fazer algo similar escrevendo um diálogo entre seu eu consciente e um aspecto da sua sombra que tenha identificado. Pergunte-lhe o que precisa, o que está tentando lhe dizer, que papel quer desempenhar na sua vida. Escute com curiosidade e sem julgar. Outra prática poderosa é prestar atenção aos seus gatilhos emocionais. Quando alguém ou algo provoca em você uma reação emocional intensa e aparentemente desproporcional, anote-a. Pergunte-se: o que esta reação está me mostrando sobre mim mesmo? O que está tocando em mim que me é tão difícil aceitar? Estas reações são oportunidades douradas para conhecer sua sombra. Uma terceira abordagem é explorar seus padrões recorrentes, especialmente em relacionamentos. Você se encontra repetidamente atraído por certo tipo de pessoas que eventualmente o decepcionam da mesma maneira? Termina nos mesmos conflitos uma e outra vez, ainda que com pessoas diferentes? Estes padrões são pistas que apontam para aspectos não reconhecidos da sua sombra que estão buscando integração. Você também pode trabalhar com seus sonhos, como Jung fez extensivamente. Mantenha um diário de sonhos e preste especial atenção às figuras ou situações que produzem emoções intensas em você. Pergunte-se o que representam essas figuras, que qualidades encarnam que poderiam ser aspectos de si mesmo que rejeitou ou não desenvolveu. Finalmente, considere buscar o apoio de um terapeuta junguiano ou analítico se sentir que este trabalho é demasiado intenso para fazê-lo sozinho. Jung acreditava profundamente na importância de ter um guia neste processo, alguém que pudesse ajudá-lo a navegar nas águas às vezes turbulentas do inconsciente. Lembre-se que o objetivo não é eliminar sua sombra, o que seria não apenas impossível, mas contraproducente. O objetivo é integrá-la, tornar consciente o inconsciente, para que você possa relacionar-se com todas as facetas do seu ser, a partir de um lugar de aceitação e sabedoria. Como dizia Jung, não é convertendo-nos em luz que superamos a escuridão, mas tornando-nos conscientes tanto da luz quanto da escuridão. Quando começamos a trabalhar com nossa sombra, algo extraordinário acontece em nossos relacionamentos. Deixamos de usar os outros como telas para projetar nossos conteúdos inconscientes. Começamos a vê-los como realmente são, não como extensões dos nossos conflitos internos. Isso abre a porta para conexões genuínas e profundas. Jung observou que muitos relacionamentos fracassam precisamente porque os participantes estão mais relacionados com suas próprias projeções do que com a pessoa real à sua frente. Quantas vezes você descobriu, talvez tarde demais, que a pessoa que acreditava conhecer era na realidade muito diferente da imagem que tinha dela? E quantas vezes sentiu que outros não o veem como realmente é, mas através do filtro das suas próprias expectativas e projeções? Quando você integra sua sombra, começa a se libertar desta dinâmica. Já não precisa ver no seu parceiro o pai perfeito que nunca teve, ou projetar no seu chefe a figura de autoridade cruel que teme. Começa a se relacionar com as pessoas reais, com todas as suas complexidades e contradições, e permite que elas façam o mesmo com você.
Isso não torna os relacionamentos necessariamente mais fáceis, mas os torna infinitamente mais autênticos e satisfatórios. Outro efeito profundo do trabalho com a sombra é a reconciliação com partes da nossa história que tentamos negar ou apagar. Jung descobriu que muitos de nós temos o que ele chamava de complexos, constelações de sentimentos, memórias e associações que se agrupam em torno de um tema específico e que têm uma forte carga emocional. Estes complexos frequentemente se formam na infância e permanecem ativos em nosso inconsciente ao longo da vida, influenciando nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos sem que nos demos conta. São como subpersonalidades que assumem o controle em certas situações, especialmente aquelas que de alguma forma se assemelham às circunstâncias em que se formou o complexo. Por exemplo, alguém que cresceu com um pai extremamente crítico poderia desenvolver um complexo em torno da autoridade e do julgamento. Como adulto, poderia reagir de maneira desproporcional diante de qualquer crítica, mesmo bem intencionada, ou poderia adotar um estilo de vida que evita qualquer situação onde seu desempenho pudesse ser avaliado. Ou poderia ir ao outro extremo, tornando-se ele mesmo uma pessoa implacavelmente autocrítica e crítica com os demais. Trabalhar com a sombra implica reconhecer estes complexos, entender sua origem e começar a desativar seu poder inconsciente sobre nós. Não se trata de superar o passado no sentido de apagá-lo ou fingir que não importa, mas de integrá-lo em nossa história pessoal de uma maneira que nos permita aprender com ele sem sermos controlados por ele. Jung também enfatizou a importância do que chamou de função transcendente, a capacidade da psique para criar uma terceira posição que transcende os opostos aparentemente irreconciliáveis. Quando trabalhamos com a sombra, não estamos simplesmente escolhendo entre reprimir nossos impulsos obscuros ou agir segundo eles de maneira destrutiva. Estamos buscando uma terceira via, uma forma de honrar a energia e sabedoria destes aspectos de nós mesmos sem causar dano a nós ou aos outros. Por exemplo, alguém que descobre em sua sombra uma intensa raiva reprimida não tem que escolher entre suprimir essa raiva, o que leva à depressão, à passividade e agressividade e, eventualmente, a explosões incontroladas, ou expressá-la de maneira destrutiva. Pode encontrar uma terceira via, reconhecer a raiva como um sinal importante de que seus limites foram violados ou suas necessidades ignoradas, e utilizar essa informação para tomar decisões conscientes sobre como responder, talvez estabelecendo limites mais claros ou afastando-se de situações danosas. De forma similar, alguém que descobre em sua sombra um anseio por poder que sempre negou, não tem que escolher entre reprimir esse desejo, o que poderia levá-lo a sabotar inconscientemente suas próprias ambições, ou tornar-se uma pessoa manipuladora e sedenta de controle. Pode encontrar uma terceira via, reconhecer seu desejo legítimo de ter impacto e influência, e buscar formas construtivas de exercer seu poder e liderança a serviço de valores que considera importantes. Esta capacidade de encontrar a terceira via é uma das manifestações mais poderosas do que Jung chamava de si mesmo, o centro organizador da psique total, que transcende e, ao mesmo tempo, inclui tanto o ego consciente quanto o inconsciente pessoal e coletivo. O si mesmo emerge à medida que avançamos no processo de individuação e nos guia para uma forma de ser que integra todos os aspectos da nossa psique num todo coerente, ainda que nunca perfeitamente harmonioso. Jung observou que o si mesmo frequentemente se manifesta em sonhos e fantasias como uma figura de sabedoria superior, um ancião sábio, um mestre espiritual, uma criança divina ou até mesmo um animal com qualidades especiais. Estas imagens representam nossa própria sabedoria interior, que muitas vezes é muito mais profunda e ampla que a do ego consciente. À medida que avançamos no trabalho com a sombra, começamos a experimentar momentos de sincronia, eventos aparentemente coincidentes que têm um significado pessoal profundo. Jung cunhou o termo
sincronicidade para descrever estas coincidências significativas, que parecem refletir uma conexão entre nosso mundo interior e o exterior. Não se trata de magia ou pensamento mágico, mas de uma percepção aguçada do entrelaçamento entre nossa psique e o mundo que nos rodeia. Você já teve a experiência de estar pensando em alguém e receber de repente uma ligação dessa pessoa? Ou de encontrar repetidamente certo símbolo ou tema em diferentes contextos justo quando está lidando com uma questão específica na sua vida? Estes podem ser exemplos de sincronicidade, sinais de que você está em sintonia com correntes mais profundas de significado que transcendem a causalidade linear ordinária. Jung também observou que quando começamos a integrar nossa sombra, nossos sonhos mudam. Em vez de pesadelos recorrentes ou sonhos de perseguição, podemos começar a experimentar sonhos de reconciliação, onde nos encontramos com figuras que antes nos aterrorizavam, mas agora parecem aliadas. Ou sonhos onde descobrimos quartos ou espaços previamente desconhecidos numa casa familiar, simbolizando o acesso a novas áreas da nossa psique. Mas talvez a mudança mais profunda que ocorre quando integramos nossa sombra seja a transformação da nossa relação conosco mesmos. Deixamos de lutar contra partes inteiras do nosso ser e começamos a experimentar uma aceitação profunda que não depende da perfeição ou da conquista externa. Tornamo-nos capazes de uma forma de amor próprio que não é narcisista nem baseada na negação, mas que abrange toda a verdade de quem somos. Esta aceitação não significa passividade ou resignação diante de aspectos destrutivos de nós mesmos. De fato, é precisamente porque aceitamos estes aspectos que podemos trabalhar com eles conscientemente, em vez de sermos controlados por eles a partir da sombra. O paradoxo que Jung descobriu é que só aceitando o que somos podemos realmente mudar, porque só a partir da aceitação podemos entrar numa relação construtiva com todas as partes do nosso ser. E aqui está talvez a lição mais profunda do trabalho com a sombra, que nossa escuridão não é o inimigo, mas uma parte essencial da nossa totalidade, que não precisamos transcender ou superar nossa humanidade com todas as suas contradições e limitações, mas abraçá-la plenamente. Que o caminho para a luz não consiste em negar a escuridão, mas em trazê-la à consciência para que possa ser integrada numa totalidade mais completa e autêntica. Jung observou que muitas das grandes tradições espirituais e mitológicas do mundo contêm esta sabedoria em forma simbólica. O herói que desce ao submundo e retorna transformado, o Deus que morre e renasce, o santo que enfrenta seus próprios demônios no deserto. Todos estes são arquétipos que refletem o processo universal de confrontar e integrar nossa sombra. Mas em nossa cultura moderna, com sua ênfase na positividade, no sucesso e na autoimagem perfeita, perdemos grande parte desta sabedoria. Nos impulsionam a pensar positivo, a deixar para trás nossas partes obscuras, a apresentar uma versão cuidadosamente curada de nós mesmos ao mundo e talvez até a nós mesmos. Jung nos lembra que esta abordagem não só é ineficaz, como é precisamente o que dá mais poder à sombra para eventualmente assumir o controle. Se você chegou até aqui, parabéns. Não é fácil olhar estas verdades de frente. Nossa tendência natural é evitar o incômodo, o contraditório, o que desafia nossa autoimagem preferida. Mas se você pode se manter neste espaço de desconforto, se pode reunir a coragem para olhar sua sombra nos olhos, o espera uma riqueza interior que poucos experimentaram. Imagine viver sem o constante dreno de energia que supõe reprimir partes inteiras de si mesmo. Imagine relacionar-se com os demais não através do filtro das suas projeções, mas como seres humanos complexos com sua própria luz e escuridão. Imagine experimentar a liberdade que vem de já não estar à mercê de forças inconscientes que o controlam a partir da sombra.
Isto é o que Jung descobriu em sua própria jornada e o que ofereceu como possibilidade para todos nós. Não um estado de perfeição ou de liberação de todo o sofrimento, mas uma forma de ser humano mais plena, mais consciente e, em última instância, mais livre. Uma forma de estar no mundo que permite que todas as partes de nós tenham voz e presença, sem que nenhuma domine tiranicamente as demais. O trabalho com a sombra nos leva a uma compreensão mais profunda, não só de nós mesmos, mas da humanidade como um todo. Começamos a ver que os mesmos impulsos, medos e anseios que encontramos em nossa própria sombra estão presentes em todos os seres humanos, ainda que se manifestem de diferentes formas. Isto nos leva a uma compaixão mais genuína, baseada não numa superioridade moral imaginária, mas no reconhecimento da nossa comum humanidade. Jung observou que, a nível coletivo, ignorar a sombra pode ter consequências devastadoras. Uma sociedade que projeta sua sombra em inimigos externos, que se nega a reconhecer seus próprios impulsos destrutivos e contradições, está preparando o terreno para conflitos, fanatismo e possivelmente violência. Vemos isto na história e, tristemente, em muitos aspectos do nosso mundo atual. Mas a mesma verdade que se aplica a nível individual também se aplica coletivamente. Trazer a sombra à consciência é o primeiro passo para a integração e a transformação. Cada pessoa que faz o trabalho de confrontar e integrar sua própria sombra está contribuindo, ainda que de maneira pequena, para a consciência coletiva da nossa espécie. Então, por onde começar? Comece onde você está. Observe suas reações, especialmente as desproporcionais. Preste atenção aos seus sonhos. Escute seu corpo, que frequentemente sabe verdades que sua mente consciente não está pronta para reconhecer. Cultive uma curiosidade compassiva em relação a todas as partes de si mesmo, inclusive e especialmente as que lhe são difíceis de aceitar. E lembre-se que você não está sozinho nesta jornada. O próprio Jung teve que enfrentar sua própria sombra, um processo que descreveu em seu Livro Vermelho, que manteve privado durante a maior parte de sua vida, porque temia que sua honestidade brutal sobre seus próprios demônios internos pudesse ser mal interpretada. Cada pessoa que empreendeu este caminho teve que encontrar sua própria coragem para enfrentar o desconhecido em si mesma. Se esta mensagem ressoou com você, convido-o a agir. Não deixe que seja apenas mais uma peça de informação que você consome e esquece. Tire um momento agora mesmo para refletir sobre uma área da sua vida onde suspeita que sua sombra poderia estar operando. Talvez um relacionamento difícil, um padrão de autossabotagem ou uma emoção que lhe custa muito expressar ou mesmo reconhecer. Comprometa-se a prestar mais atenção a esta área, a explorá-la com curiosidade e compaixão em vez de julgamento ou negação. E se este vídeo o ajudou de alguma maneira, compartilhe-o com alguém que você acredita que poderia se beneficiar. Juntos podemos contribuir para uma maior consciência, não só da nossa psicologia individual, mas da nossa humanidade compartilhada, com todas as suas luzes e sombras. Deixe-me saber nos comentários o que você achou, o que ressoou mais fortemente com você. Que aspectos da sua própria sombra você está começando a reconhecer? Sua resposta não só me ajudará a criar mais conteúdo relevante, mas também pode inspirar outros que estão embarcando na mesma jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre psicologia profunda, autoconhecimento e crescimento pessoal. E se este conteúdo foi valioso para você, compartilhe-o. O conhecimento só tem poder quando é compartilhado. Lembre-se, o trabalho com a sombra não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que vale a pena, porque no final não se trata apenas de evitar que sua sombra assuma o controle, mas de descobrir quem você realmente é quando todas as máscaras caem e todas as partes de si mesmo são finalmente bem-vindas ao lar. A sombra, como Jung a descreveu, não é algo a ser temido,
mas um portal para seu eu autêntico. E quando você tem a coragem de atravessar esse portal, quando você olha sua sombra nos olhos e diz: "Te reconheço como parte de mim", a vida adquire uma profundidade e riqueza que poucas pessoas chegam a experimentar. A integração da sombra não é um processo linear ou com um ponto final definido. É mais como uma espiral, onde voltamos repetidamente aos mesmos temas, mas cada vez com um nível mais profundo de compreensão e aceitação. O que ontem parecia uma montanha insuperável, hoje pode ser apenas uma colina que você escala com confiança renovada. E aquilo que hoje parece além da sua capacidade de aceitar, amanhã pode revelar-se como a própria chave para a sua libertação. Jung descobriu em sua própria vida que não há atalhos nesse processo. Cada um de nós deve enfrentar seus próprios demônios, explorar seu próprio labirinto interior, encontrar seu próprio caminho para a totalidade. Ninguém pode fazer esse trabalho por você, assim como ninguém pode comer ou respirar por você. É um trabalho profundamente pessoal e, paradoxalmente, também profundamente universal. O convite está feito. A escolha é sua. Você pode continuar a viver à mercê de forças inconscientes que assumem o controle quando você menos espera, ou pode embarcar na aventura mais desafiadora e gratificante de todas: a jornada para casa, para seu eu completo e autêntico. Quando sua sombra assumir o controle, e ela assumirá, você poderá reconhecê-la não como um inimigo a ser temido, mas como um mensageiro que traz informações valiosas sobre partes de você que anseiam por reconhecimento e integração. Este é o caminho para a verdadeira liberdade, não a liberdade das limitações humanas, mas a liberdade que vem de abranger a totalidade de quem você é, com todas as suas contradições e complexidades maravilhosas. Jung nos deixou um mapa para este território. O resto da jornada cabe a você. E lembre-se, o que você não traz à consciência aparece em sua vida como destino. A escolha é sua, a jornada é sua. E a recompensa, uma vida vivida com autenticidade, propósito e totalidade, também será sua. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, tenha a coragem de olhar para as sombras, porque é lá que você encontrará as partes perdidas de si mesmo que anseiam por retornar ao lar. Se este vídeo tocou algo em você, não esqueça de deixar seu like, comentar abaixo sua experiência e compartilhar com aqueles que possam se beneficiar desta mensagem. Estamos juntos nesta jornada de autoconhecimento. E cada passo que damos em direção à nossa própria totalidade é também um passo em direção a um mundo mais consciente e compassivo. Obrigado por sua presença e atenção. Até nosso próximo encontro.